Nesta aula eu vou falar sobre processamento em grupo. O que seria isso? É quando você precisa processar mais de um voo em um mesmo processamento. Então, ao longo da aula eu vou falando quando que isso se aplica, o que a gente pode fazer, tá bom? Mas é importante que quando você vai fazer um processamento, você saiba trabalhar ali em diferentes chunks. Então, aqui apresentando de forma bem rápida os dados que a gente vai utilizar, a organização da pasta é a mesma. Então, na pasta 1 tem os dados de entrada, no input. Então, em imagens a gente vai ver que tem o voo 1 e o voo 2, tá? Foram voos feitos diferentes aqui, que é o que a gente vai trabalhar com as imagens. A gente tem também os pontos de apoio, tá? Então, esse processamento ele vai servir para a gente firmar os conhecimentos que a gente já teve até então, porque a gente vai fazer um outro processamento. Pasta output, onde a gente vai salvar os arquivos que a gente vai exportar desse processamento. Projeto, onde a gente vai criar um projeto. E documentos aqui tem as informações da câmera, tá? Então aqui a gente vê que esse voo aqui, ó, a gente vê que ele foi feito com um Phantom, tá? Aqui pela questão do tamanho da distância focal a gente já sabe. Então é uma distância focal pequena, não é muito produtivo, mas tem como fazer também mapeamento com esse tipo de drone. Então vamos abrir o software, a Agisoft Metashape. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar dois chunks, tá? Um para o voo 1 e o outro para o voo 2. Eu só queria dizer que nesta aula eu não vou ficar fazendo passo a passo do processamento e nem explicando ferramenta por ferramenta, porque isso já foi feito nos outros módulos de processamento. Então aqui vai ser uma forma mais dinâmica e mais rápida, só para apresentar e mostrar para você como que é feito um processamento em grupo. Então a primeira coisa que a gente vai vir aqui, ó, vamos vir na abinha Projeto. Vou vir aqui com o botão direito, renomear, vou chamar de voo 1. Vou clicar aqui, ó, para adicionar um chunk. Vou vir aqui, botão direito, renomear, voo 2. Então, eu até aconselho a você que você só assista essa aula se você realmente fez os módulos de processamento, tá? Porque aqui eu vou tratar de uma maneira mais rápida. E aqui é a mesma coisa, como a gente passou a metodologia do processamento, é o que a gente vai estar seguindo. Então, voo 1, eu vou vir em fluxo de trabalho, adicionar fotos, vou procurar aqui o diretório onde está salvo aqui as imagens, ó, que eu apresentei para você, pasta voo 1, vou clicar aqui, dar um Ctrl A, e vou abrir, tá bom? Vou dar 2 cliques aqui no voo 2 e fazer a mesma coisa. Fluxo de trabalho, adicionar fotos, vou procurar as imagens do voo 2, vou dar um Ctrl A. E lembrando que se não estiver aparecendo aqui as imagens, clique aqui nessa opção da câmera para habilitar, tá? Então aqui ele vai habilitar tanto as imagens do voo 1 quanto do voo 2. Se não estiver aparecendo, aperte a tecla 0, que ele vai aqui redirecionar para o centro das imagens, tá? Então, lembrando também que eu já mostrei para você que se a gente clicar aqui nessa última opção, ele consegue mostrar tanto o voo 1 quanto o voo 2 ou quantos chunks você tiver aqui diferente, tá? Então, se eu clicar aqui, ele não mostra mais. Lembrando que essa ferramenta ela não é de junção, tá? É só de visualizar. Então, olha só, a gente repara que tem uma área de sobreposição entre esses voos, tudo bem? E aqui não vai fazer diferença em qual foi o sentido que você fez um voo e que você fez o outro voo. O que importa é ter a mesma sobreposição entre as imagens, tá bom? Então, para começar aqui, quando que a gente utiliza basicamente esse processamento em grupo? Uma das vezes que você pode utilizar é, por exemplo, para ter uma agilidade em campo. Então, digamos que um dia você foi lá, fez um voo, e você voltou para o escritório. Então, o que você faz para ir já adiantando? Você já começa a processar essas imagens e no dia seguinte, quando você fizer outro voo, depois você processa esse outro voo e, por fim, a gente junta as informações de ambos os voos. Isso ajuda bastante na questão de logística para já ir adiantando o processamento. Então, essas imagens aqui que a gente vai trabalhar, elas foram feitas aqui para um planejamento de 5 centímetros, mais ou menos, depois a gente analisa melhor na questão relatório de processamento, e repare que elas têm uma cor um pouquinho mais viva, digamos assim, né? Isso foi porque foi uma escolha que foi feita lá no DJI Go, quando você vai escolher o filtro que você quer utilizar ou não, foi escolhida lá a cor verdadeira e ela ficou um pouquinho mais clara do que o normal. Mas isso não tem problema porque a gente consegue ajustar o contraste e o brilho no final do processamento.
Então vamos começar aqui essa questão do nosso processamento. Primeira coisa, vamos salvar o nosso projeto. Então eu vou salvar aqui na pastinha 3, projeto, vou dar o nome de projeto processamento em grupo, tá? Só para saber que é esse projeto em específico. Vou salvar. E agora o que a gente pode reparar é que o que a gente fizer em um chunk, a gente também tem que fazer para o próximo chunk, tá? Então, sempre o que a gente fizer para um, a gente faz para outro. E quando a gente já está acostumado aí a processar, isso torna um processo bem fácil e bem rápido de fazer, porque fica um pouco automático, tá? Então, vamos começar aqui com o voo 1 e fazer as configurações para esse chunk. Então, eu vou voltar aqui na minha referência. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Trocar aqui o sistema de referência, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar Sirgas 2000, o meu já está salvo, é a mesma zona que a gente utilizou, tá? É 22 Sul, aqui em Presidente Prudente. Vou desmarcar marcadores porque a gente ainda não importou os pontos de apoio, vou dar OK, pronto, já fiz a conversão aqui do sistema de referência. Depois, eu vou importar os pontos de apoio, então para eu importar os pontos de apoio é aqui, Import Reference, vou procurar lá na pasta Input, pontos de controle, vai vir aqui, ó, voo 1, tá? Então, é esse TXT do voo 1, porque eu estou configurando o voo 1. A gente tem que ver se está aqui no mesmo sistema de referência, tá? Ó, Sirgas 2000, Zona UTM 22 Sul. Ele já está reconhecendo aqui e agora a gente tem que ver se essas colunas elas estão correspondentes. Então, a gente vê que a coluna Northing tá com a coluna Northing e a Est com a Est, tá? E a altitude com a altitude. Aqui a gente vai inicializar a importação na linha 2, porque a gente observa que aqui a gente tem um cabeçalho, tá? Vou só dar um OK. E EstWall para criar os marcadores, e se não estiver aparecendo, eu clico aqui. Então, ele já importou aqui os nossos pontos de apoio. Depois eu vou fazer esta configuração. Vou preencher aqui com os parâmetros, tá? Não vou explicar muito bem aqui, porque já estão explicados lá nos módulos de processamento. Vou deixar assim mesmo, vou dar um OK. Agora que eu já fiz essa configuração, eu vou importar as máscaras e eu também vou estimar a qualidade de cada imagem. Então, eu vou olhar aqui, eu posso vir aqui e clicar em qualquer imagem, botão direito, vamos vir na opção Estimate Image Quality e vou colocar Entire Workspace. Por quê? Essa opção aqui, ela vai aplicar essa questão de estimar os parâmetros tanto para o meu primeiro chunk, quanto para o meu segundo chunk, ou quantos chunks eu tivesse. Então, vou dar um OK. Depois de estimar a qualidade das imagens, para ver é só a gente vir aqui, vir em Details e analisar essa coluna. Então, eu vou dar 2 cliques para ficar ordenado do menor para o maior. E se não tiver nenhum valor abaixo de meio, é porque eu posso prosseguir, tudo bem? Então, eu vou voltar aqui para o médio, para a gente ficar vendo essas imagens desse tamanho. Vou clicar em qualquer imagem com o botão direito e vou importar as máscaras, tá? Lembrando que essas máscaras elas vão servir para ajudar no alinhamento de fotos. Então, eu vou clicar aqui em Entire Workspace para estimar tanto para o primeiro chunk quanto para o segundo e vou dar OK. Pronto, já importou as máscaras, lembrando que a gente não consegue ver esse processo, tá? Aqui a gente tem agora nossas imagens, já está feito aqui as configurações iniciais, vou salvar o projeto e agora eu preciso fazer as mesmas configurações para o segundo chunk. Então eu venho aqui em voo 2, 2 cliques, lembrando que toda vez que eu trabalho com 2 chunks eu preciso dar 2 cliques para mudar de um para o outro, tá? Vou clicar aqui no 0 para recentralizar as minhas imagens, vou voltar aqui para a minha referência e vou terminar aqui a configuração. Então, a mesma coisa, vou colocar aqui Sirgas 2000, Zona 22 Sul, aqui em Presidente Prudente, vou dar um OK. Pronto, já fez a transformação do sistema de referência. Agora eu vou importar os pontos de apoio. É o voo 2, tá? Os pontos de apoio para o voo 2. Confiro aqui o sistema de referência, importação na linha 2 e confiro se as colunas elas estão correspondentes aqui, tá? Estando tudo certo, vou dar um OK. E EstWall para ele criar os marcadores. E aqui ele já aparece para a gente os marcadores, tá? Então, só para conferir aqui, ó, a gente consegue ver que tem aqui 2 pontos de apoio
que eles estão no meio dessas duas faixas, que é o ponto HV6 e o HV5, tá bom? Então a gente consegue ver isso através dessa opção aqui. Vou deixar desativada por enquanto. E agora que a gente fez isso daqui, tem que fazer a configuração dessa ferramenta. Vou dar um OK. E agora a gente precisa estimar a qualidade das imagens e importar as máscaras. Só que como eu utilizei aquela opção de Entire Workspace, ele já estimou quando eu estimei para o chunk passado. Então repare que aqui ó, a gente já tem a estimativa e ele também já está com as máscaras importadas. Não tem nenhum valor menor do que meio aqui. Vou salvar o projeto, tá? Só vou voltar à visualização média. E agora a gente pode prosseguir o processamento. Uma coisa que eu falei para você ao longo aí do módulo de processamento foi que a gente não utiliza essas imagens entre os voos, tá? Atualmente é muito difícil que tenha algum aplicativo que ele tire imagens entre os voos. Hoje eles já têm configurações que permitem eles não tirarem essas fotos que a gente não utiliza no mapeamento. Então aqui a gente precisa tirar essas imagens, tá? Porque a gente só utiliza as imagens da faixa de voo. Para eu deletar essas imagens aqui que está entre as faixas de voo, eu venho aqui com a opção de seleção, ó, e eu vou selecionar essas imagens, tá? Então seleciona, vou dar um delete no teclado, ou você vem com o botão direito e vem em remover cameras, pode remover mesmo, tá? Que a gente não utiliza. Então venho aqui, seleciono essas imagens, removo e faço isso para todas essas daqui, tá bom? Então, podem fazer isso. Feito isso para este chunk, a gente vai fazer a mesma coisa no outro chunk, tá? Então, vou voltar aqui na setinha, ó, já deletei aqui essas imagens que tinha entre as faixas de voo, vou voltar na abinha Projeto, Voo 1 e vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Ó, tirar essas imagens que estão entre as nossas faixas de voo. E pronto, ó, removi também essas imagens, tá? Então, eu vou salvar o projeto, voltar aqui na setinha e agora a gente pode continuar aqui os nossos próximos passos. Então, o que a gente vai fazer agora, depois que a gente já fez essa configuração inicial? A gente vai fazer o primeiro alinhamento de fotos, tanto para o voo 1 quanto para o voo 2, para esses dois chunks. Então, aqui eu tenho a opção de vir em fluxo de trabalho, alinhar fotos, tá? Então, a gente vai alinhar aqui as fotos para os dois voos aqui individualmente. Então, eu vou alinhar aqui e depois eu volto para mostrar para você como que foi feito o primeiro alinhamento. Lembrando aqui as configurações, vou deixar o primeiro alinhamento na opção baixa, vou deixar a opção Reference Preselection, 40.000, 10.000, Key Points e vou dar um OK. Deixa essa opção ativa, OK. Vou fazer isso tanto para o primeiro voo, segundo voo e depois eu volto aqui para mostrar como ficou. Terminei de fazer o primeiro alinhamento de fotos para os dois chunks, então aqui a gente pode conferir, ó, abrindo a setinha, que todas as fotos foram alinhadas, 94 imagens de 94 e 115 de 115, não tive problemas para alinhar essas imagens. Então aqui a gente começa a ver aqui a nossa nuvem de tie points, tá? Se eu quiser desabilitar essas imagens, lembrando que é só tirar a câmera e aqui eu já consigo ver a minha nuvem de tie points, tanto para o voo 2, eu também consigo ver para o voo 1, e se eu quiser ver juntamente todos os chunks que eu tiver, é só eu ligar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, depois do primeiro alinhamento de fotos? Nós vamos fazer a pontaria dos pontos de apoio para os dois chunks, tá? Então, primeiro faça para o voo 1, depois para o voo 2, tudo bem? Vou desabilitar aqui, vou voltar na abinha referência e começar a fazer o alinhamento de fotos. Lembrando aí para você aplicar aquele macete de primeiro estimar 3 pontos, aplicar a varinha mágica e depois fazer a pontaria para os outros pontos de apoio. Vou continuar aqui, depois que eu tiver feito a pontaria para os dois chunks, eu retorno para mostrar para você. Terminei o processo de pontaria dos pontos de apoio, tanto para o nosso voo 1 quanto para o voo 2, e eu vou somente mostrar aqui qual que é a posição de cada ponto, caso você se perca ou tenha dificuldade de encontrar algum deles, tá? Vou começar aqui pelo voo 1, vou mostrar aqui o CH4, ele está localizado bem aqui nesse canto, ó, CH4, então olha só, todos eles são pintados de branco assim, tá bom? Então ele é perto aqui de uma cerca. Vamos ver o CH5, deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui, ó, ele está perto aqui também de uma cerca, perto de umas árvores aqui. O HV5.
perto aqui também de um conjunto aqui de vegetação, HV6. O HV6 dá para se guiar aqui pelo nosso carro parado, tá? Ele fica bem perto aqui. HV7. Perto também de uma árvore, fazendo aquele truque lá de você fazer a pontaria para 3 pontos, depois aplicar a varinha mágica e continuar, basicamente você não vai ter dificuldade de encontrar nenhum desses pontos. O HV8 também, próximo aqui é uma cerca, o HV9. Vamos ver agora os pontos para o voo 2, os pontos de apoio. Então vamos ter o CH1. Ó, aqui a gente tem alguns pontos próximos, tá? Por isso que eu indico você utilizar aquele método que a gente ensinou. CH2 próximo aqui de um telhado, CH3 perto também de uma construção, CH4 perto aqui de um lago, HV1 perto aqui de uma casa, HV2 HV3, HV4, o HV5, que a gente já mostrou, que ele também faz parte do outro processamento, e o HV6, que também a gente utiliza no outro chunk, tá? Como que eu sei disso? Porque quando eu vou fechar aqui a imagem, ó, quando eu junto aqui esses dois chunks, repare que tem essa área em comum, que foi a sobreposição de voo, que foi feita aqui nessa região. Então, para fixar essas duas áreas, tem o HV6 e o HV5, tá bom? Então, olha só. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos salvar o projeto, depois da pontaria dos pontos de apoio, tem que fazer o segundo alinhamento de fotos, lembrando que agora, ó, vou voltar aqui para o voo 1, vou fazer aqui primeiro o alinhamento elevado, tá? Sempre marca aqui. Lembre de resetar o alinhamento atual para a gente fazer um em cima e dar um OK. Então, eu vou voltar com o alinhamento feito tanto do voo 1 quanto do voo 2. Lembrando que é o segundo alinhamento de fotos. Tudo bem? Terminei aqui de fazer o segundo alinhamento de fotos, tanto para o voo 1 quanto para o voo 2. E uma dica aí para você sempre lembrar, eu não comentei agora há pouco, mas sempre lembre de desmarcar os pontos de verificação antes de estar fazendo o segundo alinhamento de fotos. Tudo bem? Que nem a gente ensina na metodologia. Então eu fiz tanto para o voo 1 quanto para o voo 2. E também depois do segundo alinhamento de fotos, eu apliquei a otimização de câmeras e também gerei os relatórios de processamento para fazer a análise do controle de qualidade, tanto para um quanto para outro, dos dois chunks, e os dois passaram no teste, tá bom? Então você vai gerar o relatório para o voo 1, o relatório para o voo 2 e analisar em relação ao GSD, ver lá aquela tabela dos pontos de verificação, se passou no controle de qualidade ou não. O único adendo que eu vou fazer é que no voo 1, nesse chunk aqui, este ponto, o CH4, ele ficou com a qualidade um pouco ruim no relatório, porque repare que ele fica aqui um pouquinho para fora depois dos pontos de controle, tá? E uma dica que a gente dá é sempre colocar os pontos de verificação dentro aqui, digamos, de uma região entre os pontos de controle. Então, como ele ficou aqui para fora, não tem muito problema, porque depois a gente vai fazer a junção desses dois voos, tá? Dos produtos que a gente vai gerar, e o CH4, quando a gente confere ele lá no voo 2, no outro chunk, ele se encontra aqui no meio, tá? Então isso não vai gerar problemas para a gente. Então depois que você fez isso, você pode salvar o seu projeto e agora sim a gente vai passar para a etapa de geração dos produtos depois que a gente fizer a densificação de ambos aqui os chunks. Antes de fazer a densificação, eu só vou dar uma limpada aqui nessa região, ó, que não é da nossa área de interesse. A nossa área de interesse, a gente consegue ver aqui, ó, meio que uma delimitação, tá, ó, nessa cerca aqui, tanto da área 1 quanto da área 2, ó, ela tem meio que uma delimitação aqui dessa região. Então, como eu ensinei para você no módulo de processamento, eu vou fazer a mesma coisa aqui para cortar essa região e deixar somente a área de interesse para fazer a densificação. Por quê? Porque aí o computador, né, o processamento, ele vai ser mais rápido, porque a gente vai tirar esses pontos que não nos interessam.
Eu sempre lembro que nessa hora de movimentar aqui a região para você cortar, tá? Antes da densificação, que você sempre analise se você não está tirando uma parte do seu projeto que realmente é a sua área de interesse, tá bom? Então, muito cuidado aqui nessa etapa. Então, nesse exemplo aqui, ó, que eu redimensionei aqui o tamanho para cá, toda essa parte aqui que está para fora desse retângulo envolvente, ela não vai ser densificada, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui para o voo 2 agora. Pronto, também redimensionei aqui, tá? Eu vou salvar o projeto e eu vou colocar para densificar. Primeiro eu vou colocar aqui o projeto do voo 1 e depois o voo 2. Então eu vou ir em fluxo de trabalho, Build Dense Cloud, vou deixar na qualidade média, filtro agressivo, porque aqui é uma região rural, tá bom? Vou deixar aqui para ele calcular as cores, né, para a gente ter uma nuvem de ponto colorida. E se você quiser calcular, digamos assim, a confiança dos pontos, pode calcular que depois eu mostro o que é gerado. Agora, o meu processamento, eu terminei de fazer a densificação, tanto para o voo 1 quanto para o voo 2. Lembrando que para a gente ver o produto é só clicar aqui. Então, observe que aquele retângulo envolvente que a gente tinha aqui puxado para delimitar melhor a área, ó, ele funcionou aqui, tá? Por isso que o processamento foi um pouquinho mais rápido. E para o voo 2 também funcionou aqui a densificação, tudo bem? Então, se eu quiser ver aqui os dois juntos, eu consigo clicar aqui nessa opção e aqui a gente consegue visualizar. Agora vai entrar a grande questão do processamento em grupo. Por quê? Até umas versões atrás do Agisoft Metashape não era possível juntar os produtos. Então, por exemplo, se eu gerasse um mosaico de ortofotos para esse chunk e depois eu gerasse um mosaico de ortofotos para esse chunk, eu não conseguiria juntar esses dois produtos aqui no próprio software. Aí eu teria que fazer uma junção ou no AutoCAD ou no QGIS, ArcGIS, mas por aqui eu não conseguiria. Assim como os outros produtos, como MDT, MDS, como também o próprio modelo, tá bom? Então, o que acontecia nas versões anteriores? Eu não conseguiria trabalhar individualmente com cada chunk para geração de cada produto. Então, eu teria que, nessa hora aqui do processamento, juntar esses dois chunks. Eu posso fazer isso? Eu posso. Então, eu posso vir aqui agora e eu vou ensinar como que eu faço para juntar esses dois chunks. E aí vai uma dica para você. Dependendo das configurações do seu computador, que a gente já discutiu numa aula sobre isso, e dependendo também do tamanho da sua área, às vezes compensa mais você processar chunk por chunk e fazer a geração de produtos chunk por chunk e depois juntar esses produtos, do que juntar esses dois chunks agora, tá? Então, se você tem um processador, né, um computador bom, você pode juntar esses dois agora, não tem problema nenhum. Mas se a configuração do seu computador não for boa, eu indico que você continue trabalhando com esses chunks separados e depois faça a junção deles, tá? Então eu vou ensinar as duas formas. Eu vou ensinar como juntar agora e também eu vou fazer a geração dos produtos de forma separadamente, de forma individual, para mostrar as duas possibilidades que você tem para você conseguir trabalhar com o processamento aqui. Então, olha só, para juntar esses dois chunks, não é só clicar nesse botãozinho, tá? Como que eu faço para juntar? Eu tenho que vir aqui em fluxo de trabalho e vai ter essa opção aqui, ó, fundir grupos. Então, eu clico aqui e ele vai dar as opções dos grupos, né, dos chunks que eu quero juntar. Como eu estou trabalhando somente com dois chunks, ele só aparece dois. Se eu estivesse trabalhando com mais chunks, ele iria aparecer mais e você teria essas opções. Então eu vou clicar aqui nos dois para juntar o voo 1 com o voo 2. Vou colocar aqui, ó, para unir a Dense Cloud, tá? Por causa que ele já vai unir essa Dense Cloud, a densificação que a gente fez. Outra parte importante para a gente clicar aqui, ó, fundir marcadores. Lembra que eu falei que marcadores são os nossos pontos de apoio? Então, o que acontece? Se eu não fundir esses pontos de apoio, vai ficar duplicado aqueles pontos de controle, tá? Aqueles pontos também, eu acho que tinha o de verificação, CH4, né? Esses pontos aqui que aparecem tanto em uma área quanto na outra área, eles vão ficar duplicados. Então, toda vez a gente coloca aqui para fundir marcadores, tá? Porque a gente não fica com informação duplicada. E também a gente vai colocar aqui para fundir o mapa de profundidade. Então, é só você setar aqui essas opções,
tá? Essas outras opções, elas não estão aparecendo porque a gente ainda não gerou. Ó, a gente não gerou modelos MDS, MDT, tá? Ortomosaico, então vamos marcar somente essas por enquanto e dar um OK que ele vai juntar esses dois chunks. Assim que ele termina de gerar, ele vai gerar esse novo chunk aqui, que chama Merge Chunk, que é como se fosse o chunk unido, tá bom? Então agora, quando eu clico aqui, ó, nesse Merge Chunk, ele já une aqui pra gente todos aqueles produtos que eu falei, ó. Ele uniu aqui a nuvem de tie points, ele uniu o mapa de profundidade e ele uniu aqui também a Dense Cloud pra gente, tá? Então é isso que vai funcionar aqui para junção dos chunks. Então o que eu vou fazer daqui em diante no processamento? Agora a gente vai fazer a geração dos produtos, tá bom? Só que se você já uniu aqui o seu chunk, você pode trabalhar somente aqui com esse grupo e aí você não vai mais trabalhar com esses dois chunks. Mas eu vou continuar gerando aqui os produtos chunk por chunk para mostrar para você como que faz, tá? Para a gente depois fundir aqui, ó, para a gente unir os produtos que a gente vai gerar tanto com voo 1 quanto com voo 2, que na verdade vai ser o mesmo produto aqui gerado com esse chunk, tá? Que já vai estar unido aqui os produtos. Então você pode escolher como que você vai fazer no seu processamento. E aí é o que eu falei para você. Leve em consideração a potência do seu computador ou às vezes a situação que você está. Se você está em campo ainda fazendo o levantamento dos outros voos, você pode ir processando chunk por chunk e ao final você junta todos os produtos. Então depende de situação para situação. Agora, para a geração dos produtos é bem simples. A gente vai continuar aquela metodologia que a gente já ensinou. O primeiro produto que a gente vai gerar vai ser o modelo. E aqui nesse processamento eu vou gerar somente os produtos que vierem do MDT. Então, para isso a gente tem que fazer a classificação. Então, eu vou fazer a classificação para todos esses chunks, tá? Porque depois eu vou gerar também os produtos individuais para a gente juntar. Então, primeiro eu vou classificar esse chunk unido aqui. Então, eu vou lá em ferramentas, Dense Cloud, Classify Ground Points, e aqui eu vou colocar os parâmetros para a classificação. Eu vou aplicar esses parâmetros tanto para esse produto que a gente já uniu, tanto para esses dois chunks separadamente, tá? Então eu vou dar o OK aqui e eu volto com a classificação feita. Feita a classificação, para a gente conferir, é só a gente clicar aqui. Vamos vir aqui em Dense Cloud Classes, e a gente repara aqui a classificação. Eu já fiz aqui alguns ajustes, então eu classifiquei esse corpo d'água, tá? É importante a gente identificar que aqui no meio a gente tem um corpo d'água e também a gente tomar cuidado aqui com as nossas curvas de nível que a gente tem aqui, tá? Porque se ficar classificado como não terreno, essas curvas de nível elas serão apagadas do nosso produto. Então é importante que toda curva de nível ela esteja classificada como terreno. Aqui no meio a gente repara que ele também classificou alguns pontos de não terreno como terreno, e se a gente analisar aqui um pouco a textura, foi bem onde a gente juntou os voos, tá? Então é normal ele tentar fazer aqui uma classificação um pouco diferenciada. Então a gente repara que aqui não é terreno, né? Tem uma leve vegetação aqui em cima, então a gente pode alterar essa região aqui para terreno, para a gente conseguir gerar os próximos produtos da melhor forma possível. E aqui também eu já apliquei a classificação, tá? É só você vir aqui, fazer o mesmo percurso, então Dense Cloud, Classify Ground Points, utilizei aqui os mesmos parâmetros. Depois eu vim aqui no voo 2 e utilizei também os mesmos parâmetros, tá? Então foi assim que eu fiz a classificação de cada um, só para conferir do voo 1, se a gente vier aqui e analisar, fez corretamente aqui a classificação, lembrando, ó, as curvas de nível ficaram classificadas como terreno, e aqui, lembrando que tem que fazer, ó, alterar essa região aqui, que é um corpo d'água. Então, lembrando, é só você vir aqui, circular aqui essa parte, vou colocar aqui para trocar, ó, classificar como água. Se a gente vier aqui e dar uma analisada, pronto, está classificado como corpo d'água. O voo 2 também, ó, já classifiquei aqui como corpo d'água, tá? Dei uma olhada aqui nas curvas de nível para ver se ficou classificado como terreno ou não. E depois, se eu quiser, ó, esses pontos aqui em específico que são vegetação, quer dizer, acho que aqui no caso até uma vaquinha, coisa do tipo, ó, eu posso vir de forma individual e classificar um por um para não ficar nenhum pico lá no nosso MDT, tá? Eu posso vir aqui, ó, classificar um por um como não pertencentes ao terreno, então never classify, tudo bem?
Assim a gente consegue fazer essa classificação da melhor forma possível, dar uma analisada aqui melhor e prosseguir aqui para a geração dos próximos produtos. Então eu vou salvar o meu projeto e agora que a classificação já está feita, eu vou gerar tanto o modelo quanto também a DEM, tá? Que no caso aqui vai ser o nosso MDT para todos esses produtos e eu volto aqui com eles gerados. Terminei a geração do modelo e do MDT para cada chunk aqui individual, tanto voo 1 quanto voo 2, e também aqui para os chunks que a gente tinha unido já. Então só vamos dar uma passada aqui para você ver. Lembrando que quando você for fazer a geração do modelo, você tem que selecionar somente a classe terreno para você gerar o MDT, tudo bem? Então você tem que desmarcar aqui as outras classes e deixar somente ground. Só para relembrar, e quando você for gerar o MDT, você escolhe aqui a mesh, tá? Que foi o que você configurou. Em cada mesh aqui, eu apliquei uma suavização de 5, tá? Então, para aplicar a suavização, só relembrando, eu vim em ferramentas, mesh, smooth mesh, e eu apliquei aqui uma suavização de 5 para o modelo inteiro, tá bom? Então vamos analisar aqui como que ficou a geração desses produtos. Então eu vou vir primeiro aqui nesse chunk unido, que é como se você estivesse trabalhando já com os chunks unidos, então você vai trabalhar somente com esse chunk aqui, se você puder, tá? Se você já tiver todos os chunks, todas as informações possíveis, você já vai trabalhar com esse chunk aqui. Então vindo aqui em modelo, só vou desabilitar aqui os pontos de apoio, porque não é interessante pra gente. E vamos ver aqui como que ficou a geração desse produto. Então, é importante a gente analisar o que aqui principalmente, ó. Esses buracos aqui, provavelmente não existem no terreno. Quando fica um buraco ou um pico muito estranho, a gente sempre tem que conferir. Então, se a gente vier aqui e olhar o modelo colorido, a gente repara, ó, que na verdade a gente tirou uma vegetação, só que ficou a sombra. Então, olha só como a sombra ela interfere aqui também nessa parte do processamento, tá? Então, nesse caso aqui, a gente deveria vir aqui na Dense Cloud, analisar aqui a nossa classificação e ver aqui, ó, que ficou realmente alguns pontos aqui dentro ainda classificados como terreno, e aí por isso que gerou esses buracos aqui, tá? Então, para fazer essa correção tem duas formas. Ou a gente aplica um nível de suavização aqui mesmo, ou a gente tem que voltar na classificação, alterar aquela etapa, tá? Alterar essa feição aqui, que ainda ficou com os pontos de terreno, mesmo sendo essa parte aqui de sombra que ele não identificou, e depois gera novamente esse modelo. Que nesse caso seria só você vir aqui em ferramentas, mesh, smooth mesh e aplicar uma suavização maior nessa região aqui para tampar esse buraco que ele não existe. Por quê? Porque se a gente não tampa esse buraco, olha como ele fica quando a gente gera o nosso MDT. Ele vai gerar aqui, ó, com esse buraco, tá? Então uma curva de nível vai passar aqui como se fosse realmente um buraco. Então aqui tem vários detalhezinhos que a gente tem que arrumar lá na mesh antes de gerar o nosso MDT. Aqui provavelmente também nessa região pode ter sido vegetação, e se a gente volta aqui no modelo nessa área e confere a parte colorida, ó, a gente pode com certeza ver que provavelmente foi uma área de sombra, tá? Que acabou configurando ali, ó, é realmente isso, tá? Essa área de sombra, e aí ele gera buracos, tá? Nessa região. Então a gente tem que fazer a conferência aqui para gerar o nosso produto da melhor forma possível. Então vamos analisar aqui de forma individual o modelo para o voo 1. Então aqui eu também fiz a aplicação da suavização, tá? E aí você só tem que reparar. Aqui provavelmente, ó, tá vendo que faltou informação? Não é a nossa área de interesse, tá? Então aqui vai ficar um buraco. Quando a gente vier aqui, ó, analisar o nosso MDT, a gente vê que ficou um buracão aqui, tá bom? Isso daqui não tem problema porque tá fora da nossa área de interesse. E é muito importante a gente saber qual que é a área de interesse para a gente ficar fazendo as correções somente dentro dessa área, porque o que está fora não interessa para a gente não precisa, digamos assim, perder um tempo corrigindo esse tipo de erro fora da nossa área, tá? Então, vendo aqui também no voo 2, então aqui a gente também tem que fazer algumas correções, algumas suavizações individuais, e olhando aqui o nosso MDT, a gente repara que essa região aqui ela ficou bem ruim, tá? Mas também está fora da nossa área de interesse, então a gente não precisa ficar se preocupando muito, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Vamos delimitar a nossa área de interesse para depois a gente conseguir gerar o nosso mosaico de ortofotos, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso daqui, ó? A gente pode vir aqui em ficheiro
importar shapes, e a gente vai vir aqui na pastinha documentos, e aqui tem um KML com a nossa área de interesse, tá? Então eu vou clicar aqui, vou clicar em abrir, colocar não. Ele abriu aqui a nossa área de interesse, por mais que esteja para a área inteira, o nosso intuito é somente cortar aqui essa área que não é do nosso interesse, tá? Então, para isso, clicar em cima da nossa delimitação, botão direito, vou vir em Set Boundary Type, Alter Boundary, para a gente conseguir delimitar e o software entender que somente o que está dentro desse retângulo é a nossa área de interesse. Vou vir em cima do MDT, botão direito, Transform Them, vou dar um OK e vou dar um Yes, porque assim eu vou ficar somente com a área de interesse. Agora eu já fiz isso para o voo 1, vou fazer para o voo 2. Tem que ser a mesma área de interesse, tá? Para que depois na hora da junção ele consiga juntar aqui da melhor forma possível. Mesma coisa, ficheiro, importar shape, vou aqui, área de interesse, abrir, clicar não, fazer a delimitação, ó, então a gente vai clicar aqui, botão direito, Set Boundary Type, Alter Boundary, clicar aqui em cima do MDT, botão direito, Transform Them, vamos dar um OK, um Yes. Pronto, já estou com as minhas áreas de interesse, tá bom? Então, olha só. Então, agora a gente pode fazer já a geração aqui do ortomosaico. E aqui nessa área que já está junta, né? No caso, a gente só teria que fazer a correção aqui desses buracos e de algumas outras regiões, dar um tratamento melhor, tá? Mas eu só vou mostrar aqui como é que faz. Então, vamos lá em ficheiro, importar, import shape. Vamos importar essa área, abrir, vou dar um não. Ó, vamos delimitar aqui, então, Set Boundary Type, Alter Boundary, botão direito em cima do MDT, Transform Them, dar um OK, dar um Yes. Lembrando que quando a gente for fazer a junção aqui desses produtos, tá? Eles vão ficar igual a esses produtos que a gente tá fazendo aqui já com voo junto, tudo bem? Então, olha só aqui, tá? Já tá pronto, vamos salvar o projeto. E agora eu vou fazer a geração do mosaico de ortofotos para todos esses chunks e eu volto quando estiver pronto, tá? Lembrando aqui, eu vou fazer primeiro para o voo 1 só para mostrar, é só vir em fluxo de trabalho, Build Orthomosaic, aqui a gente pode deixar DEM mesmo, lembrar de colocar Refine Seam Lines e daí dar um OK, tá? Olha só, o GSD que ele vai ficar, que está falando aqui, vai ser quase 5 centímetros, tá? Que é o que a gente estava trabalhando realmente. Então eu vou dar um OK para a geração e eu volto quando estiver pronto. Terminada a geração dos mosaicos de ortofotos, eu vou mostrar como que ficou. Primeiro para esse chunk merge, que era o que a gente tinha juntado anteriormente. Então aqui ele faz a geração do mosaico de ortofotos como se a gente tivesse realmente um chunk só, que é o que a gente prosseguiu aqui nesse tipo de processamento. Então aqui no caso depois seria somente ver se precisa fazer alguma correção, porque a gente gerou ele através do MDT, e fazer aqui, trocar as imagens, tudo bem? Mas aqui você pode fazer uma análise melhor. Agora eu vou ensinar como que faz para juntar esses produtos do voo 1 com o voo 2, ou caso você esteja fazendo o processamento de mais de 2 chunks, é a mesma forma que você faz a junção desses produtos. Aqui a gente tem metade do mosaico de ortofotos, que é o voo 2, e o voo 1 a gente tem a outra metade do ortofotomosaico. Então como que a gente faz para unir tanto esse produto como o outro que eu vou mostrar? A gente vem em fluxo de trabalho e a gente vai vir em fundir grupos. Só que agora a gente vai marcar somente o produto que a gente quiser fundir. Então, por exemplo, se a gente quer fundir todos esses produtos que a gente estava gerando, a gente marca todos eles, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fundir somente o ortomosaico, ó, eu venho aqui, coloco o ortomosaico e dou um OK. Só que como a gente tem intenção de fundir os outros produtos, eu vou colocar a opção de fundir todos, tá? Inclusive aqui os marcadores que são os pontos de apoio. Então eu vou dar um OK e esperar a fusão desses dois chunks e ele vai mostrar aqui depois. Uma dica é que, por exemplo, se você quisesse ter fundido, por exemplo, lá na parte do modelo 3D, você poderia ter fundido esses chunks no modelo 3D e o MDT e o ortomosaico que você fosse gerar, ele já ia estar em um chunk só, então você não iria precisar fundir esses dois produtos, tudo bem? E se você, por exemplo, só tem interesse no mosaico de ortofotos, você clica para fundir somente esse produto, que aí vai ser mais fácil para você. Assim que terminar de fundir, eu volto aqui para mostrar como ficou. Então vamos analisar agora
o chunk que ele criou fundindo os produtos, tudo bem? Vamos começar aqui, ó, com a Dense Cloud. Aqui dá para ver que pela classificação, ó, que foi exatamente esse meio aqui que ele acabou fundindo, tá? Depois a gente tem o modelo, que dá para ver aqui uma linha ou outra aqui, olha só, foi bem essa região que ele fundiu. Vamos ver o MDT. Então, no MDT fica um pouco nítido aqui, ó, essa região que ele fundiu, tá? Dá pra gente visualizar aqui. E também o mosaico de ortofotos. Então, essa linha aqui, ó, que tem até coloração um pouquinho diferente, né? É essa linha que ele faz a fusão. Então, se você não quiser que apareça, digamos assim, essa junção de um produto no outro, você pode juntar eles desde a Dense Cloud e depois fazer a geração dos produtos a partir daqui, tudo bem? Porque dessa forma não vai aparecer, por exemplo, essa linha aqui, que é a junção entre esses produtos, tá? Aqui a gente consegue observar essa linha, mas se você fizer desde o início, que nem a gente fez aqui, ó, mostrando aqui a comparação, que esse é o chunk que a gente processou quando a gente uniu aqui a Dense Cloud, ele não consegue ver aqui, digamos, essa linha, ela não fica tão aparente. Então, comparando aqui o mosaico de ortofotos, ó, ele não gera essa diferenciação quando a gente compara com o mosaico que a gente fez aqui, a fusão dos produtos processando individualmente. Então, o que você achar melhor em relação aos projetos que você está realizando, você tem que aplicar aqui de acordo com o seu processamento. Então, aqui é só uma comparação entre os produtos gerados e a gente vê que, digamos, a qualidade ela é basicamente a mesma. O ortomosaico que a gente gerou fundindo os chunks a partir da Dense Cloud, ele ficou ó, com 5,1 centímetros, tá? Como se fosse o GSD do produto. Já o que a gente fez fundindo só no final, ele ficou com 5,07 centímetros, é quase 5,1, tudo bem? Só que aqui ele ficou com esse, digamos, GSD menor, por causa que ele fez a fusão desses dois. Então, quando a gente vê o ortomosaico gerado pro voo 1, ele fica com um GSD um pouco menor do que o voo 2. Isso é de acordo com o relevo, tá? Com a altimetria aqui das regiões que a gente está utilizando. Então, como ele faz a fusão, ele acaba que faz aqui, não uma média exata, né? Mas ele consegue calcular aqui o GSD pro ortomosaico inteiro. Então, essa é a aula sobre processamento em grupo. Eu mostrei duas formas que você pode trabalhar aqui, processando chunks diferentes, e a gente vê aqui que a diferenciação aqui no produto, que mostra basicamente a linha, né, que a gente juntou ali o mosaico de ortofotos, também apareceu no MDT, tudo bem? E outro ponto que eu falei que eu ia mostrar na hora que a gente estava gerando a nossa Dense Cloud, que eu falei que você poderia marcar essa opção aqui, de Calculate Point Confidence, que ele mostra basicamente, eu vou mostrar aqui no voo 1 e no voo 2, que se eu vier aqui na minha nuvem de pontos nessa segunda opção, ele vai mostrar basicamente qual que é a confiança daquele ponto, tá? Da projeção que é feita. Então aqui ele mostra em relação à escala de cores e é basicamente interpretativo, tá? Por isso que a gente não dá um foco especial, mas é só de fato interpretativo, e aqui ele dá uma escala, tá, que vai de 1 até 100, mostrando aqui basicamente para a nossa nuvem de pontos. Então a nossa aula fica por aqui, eu desejo para você bom curso e até a próxima aula.